Boa noite. O Deus onipresente está aqui, mas a sua presença manifesta também está aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6, de 15 a 18. 2 Coríntios 6, de 15 a 18. Hoje é o dia do amigo, aqui na nossa igreja. E eu queria saber quem é que está nos visitando hoje aqui. Quem veio junto com um amigo, fica em pé aí, essas pessoas bem bonitas. Olha só, quem está nos visitando, nossa, alguém vai chegar perto de você que não é o seu amigo, é um novo amigo e vai te dar um abraço aí em nome da igreja, bem forte. Bem forte. Vamos lá. Texto. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe, continue abençoando a sua vida. 2 Coríntios 6, 15 e 18 diz o seguinte: que relação, que harmonia existe entre Cristo e Belial? Em outras traduções diz entre Cristo e o diabo. Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos. Quem é santuário de Deus? Nós. Pois somos santuário, habitação do Deus vivo. Como ele disse: eu habitarei neles, dentro deles, e entre eles eu andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu, o Senhor, o seu Deus, o receberei, e eu serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, amém. Essa semana saiu, na verdade voltou-se a veicular nas mídias uma notícia que não é tão atual. Ela é de 2017, 2018. E essa notícia dizia o seguinte: taxa de divórcio entre evangélicos se igualou a do restante da sociedade. Alerta a pesquisa do jornal Gospel Mais. Fui ver se a notícia era verídica, e é verídica. Em tantos outros jornais tinha a verdade dessa notícia. E um dos artigos dizia, fazendo uma perspectiva até 2032, que até 2032 os evangélicos serão mais da população brasileira. Mas a pesquisa dizia que por isso, provavelmente, o número de divórcio também seria mais. Afinal, quem nós temos sido como igreja? O que nós temos vivido como igreja? De que forma nós temos vivido como igreja, como filhos e como filhas de Deus? De que forma nós temos vivido como um povo separado, escolhido? De que forma nós temos vivido como santuário, como habitação do Deus vivo, Todo-Poderoso? Essa semana, na quinta-feira, o pastor Milton colocou um vídeo no grupo de líderes. Eu creio que todo mundo viu. Às vezes eu não vejo, mas esse eu vi. E, incrivelmente, na quarta-feira, ele botou na quinta. Na quarta-feira eu estava na clínica com a Liduína, fazendo pesquisa para a mensagem
que eu já tinha feito, das 10 igrejas mais antigas e históricas do mundo, que hoje se transformaram em restaurantes, livrarias e bares na grande Europa. E o vídeo falava exatamente isso. Pastor Hernandes Dias Lopes falava das igrejas na Europa que, por causa do desuso, têm se transformado em restaurante, livrarias, mas principalmente em bares. A igreja que eu coloquei aí é a igreja de Edimburgo, um dos palcos dos maiores avivamentos que a igreja cristã já viveu. O berço, a igreja matriz do presbiterianismo. Hoje é um bar. É a igreja que o pastor cita. Na verdade, algumas dessas igrejas, os donos que as transformaram em bares, elas usam esse artifício para chamar pessoas. Um dos bares, o nome é The Church. Nome do bar? A igreja. Nome de outro bar? The Paradise. Significado? O paraíso. Em uma dessas igrejas, em um desses bares, que outrora eram igrejas, você entra e na entrada eles te dão uma entradinha. É como se fosse uma ceia. E na entrada eles dizem assim: nem tudo se desperdiçou. Quando você recebe essa entrada, há um coral que canta música gospel. Mas quando você entra naquele bar, e aí o artigo diz, a coisa se torna mais profana, porque lá dentro a atmosfera muda. Era dentro de uma igreja, palco dos grandes avivamentos, muitas delas palcos da grande reforma protestante, muitas delas dos quais saíram grandes pregadores, grandes avivalistas, grandes protestantes, pregadores, missionários, pastores. E a gente pode se perguntar assim: afinal, o que houve com essas igrejas? O que foi que aconteceu para que houvesse essa transformação? O pastor Hernandes Dias Lopes diz: perderam-se. Você entra nelas, você não vê mais púlpitos, você não vê mais bancos, você não vê mais coisas que lembram igreja. E quando eu ouvi isso, eu pensei: essas igrejas não perderam só os púlpitos, não perderam só os seus bancos, elas perderam a presença manifesta de Deus. Não foi só acessórios físicos que elas perderam. Elas perderam a coisa mais importante para manter uma igreja viva. A coisa mais importante para o homem de qualquer século: a presença manifesta de Deus. Não há nada que nos mantenha vivos que não seja a presença manifesta de Deus. E quando nós olhamos não somente o que aconteceu com essas igrejas, mas quando nós olhamos a atualidade das igrejas ditas cristãs hoje, nós vimos que muitas delas têm se afundado num vácuo espiritual, numa cegueira espiritual, de silêncio, de uma turvez de visão, de uma obscuridade, de uma negação do pecado. São igrejas que atenuam, mascaram, mitigam o que tem acontecido ao seu redor. Muitas igrejas que antes tinham certeza de muita coisa que dizia a palavra, hoje parece que não há muito mais essa certeza. Sabe o que aconteceu? Se permitiram se corromper pelo pecado.
queriam viver como igreja, mas queriam conviver com o pecado. Mas, onde há pecado, não há presença. Mas onde há presença, não há pecado. Há vida. A vida. E era exatamente isso que Paulo estava falando nesse versículo, mandando uma carta aos 2 Coríntios, entre tantas outras coisas que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo assim: olha, observem muita coisa do que tem acontecido, e existem coisas que não tem como conviverem juntos, não tem como a gente andar junto, não tem coisas que podem estar associadas, não tem como. E no final desses versículos, Paulo fala aquilo que Deus coloca para aquelas pessoas lá em Coríntios e para nós hoje. Sabe o que aconteceu com essas igrejas? Não só na Europa, mas nos Estados Unidos e muitas no Brasil também. Os estudiosos dizem que bastou uma geração. Uma geração. Jovens, bastou uma geração para que o pecado corrompesse essa geração, para que eles permitissem que o pecado entrasse nessas igrejas. Os historiadores dizem que tudo começa com pequenas mudanças. São mudanças sorrateiras. São coisas que antes a gente dizia, não pode, que a palavra de Deus determina, não é pecado. Mas de repente, parece que não precisa ser tão pecado assim. A gente pode dar um jeitinho. Não, calma, não é bem assim. E aí sabe o que acontece? O pecado vai entrando sorrateiramente. Basta uma geração para que o inimigo ache uma brecha para começar a corromper o corpo, a igreja, a eclésia de Cristo. A história mostra isso. Toda a história escrita na Bíblia mostra isso. Todas as vezes que o povo de Deus, que tinha a presença manifesta de Deus, permitia, abria a brecha e dava lugar ao pecado, à idolatria ou qualquer outra atitude que desagradava aos princípios de Deus, a presença de Deus se retirava do meio do povo. Porque onde há pecado, não existe presença. Icabode, a geração de Hofni e Finéias, filhos do grande sacerdote Eli, viviam na igreja, conviviam com o pecado, não tinham respeito, não tinham reverência, não tinham temor, não tinham submissão, não tinham fidelidade, não tinham sinceridade, não tinham honestidade, não tinham pureza, não tinham santidade. Queriam a presença, mas conviviam com o pecado. Onde tem o pecado, a presença sai. Sabe o que aconteceu com a geração de Hofni e Finéias? Icabode, a presença de Deus saiu do meio deles. Bastou uma geração para causar terríveis estragos nas igrejas da Europa. A Bíblia diz: jovens, vocês terão visões. Ontem, a Karime está aí? Não está, está lá atrás. Ela estava pregando aqui, e ela dizia para os jovens: nós precisamos enxergar aquilo que Deus está nos apontando. Quando Deus diz que os jovens terão visões, não é simplesmente ter uma visão mística,
ou querer transformar tudo numa questão espiritual. A Bíblia diz que o jovem precisa enxergar o futuro que Deus mostra. Os jovens precisam enxergar aquilo que Deus mostra. Sabe por quê? Porque hoje a geração jovem é detentora do legado da palavra, dos princípios da palavra. Mas vocês têm visto o que tem acontecido com a juventude? Sabe o que acontece? Muitos querem carregar o legado, mas só que com o passar do tempo, eles corrompem o legado. Eu quero defender, eu quero proteger o legado, os princípios da palavra, os ensinamentos da palavra. Mas só que chega um determinado momento, o inimigo ataca aqueles que são detentores da palavra, os jovens, a próxima geração. São vocês que vão levar o legado que tem sido deixado para vocês. Mas não vai adiantar se vocês permitirem que esse legado for corrompido. Não adianta levar a palavra se vocês arrancarem páginas da palavra. Porque incomoda, meu amigo. Porque não bate com as minhas ideias. Porque vai contra as minhas ideologias. Um legado corrompido não é legado. O legado precisa ser levado de geração a geração, incorruptível, puro. Os princípios precisam ser vividos na sua integralidade. Se Deus fala para casar virgem, tem que casar virgem. Se Deus fala que não pode adulterar, não pode adulterar. E nada pode mudar esse legado. Nada pode mudar os princípios da palavra. Porque quando eu deixo que isso mude, os princípios, o legado, a palavra se corrompeu. E onde há pecado, não há presença. A presença sai. De que maneira, jovem, você tem carregado o legado que tem sido deixado para você? Dentro do teu namoro, dentro da tua casa, dentro da tua universidade, na rua onde você mora. De que forma você tem protegido esse legado e dito não, nada vai manchar o legado da palavra, os ensinos, os princípios, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou detentora desse legado. Do início ao fim da palavra de Deus, a presença de Deus está presente. Redundante, mas do início ao fim da palavra, a presença de Deus sempre se faz. Mas não é simplesmente a presença pela presença. Se fosse, para que havia interesse em nós? A palavra fala que não é simplesmente a presença pela presença, mas é a presença de Deus no meio de nós. Esse é o sentido da palavra. Durante tudo as histórias da Bíblia, a presença de Deus sempre está lá. É o centro de tudo, a presença de Deus no meio do homem. E eu não estou falando da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, quer você queira ou não, porque Ele é soberano e onipresente. Não estou falando dessa presença de Salmo 139, que Ele está em todos os lugares, que os seus olhos estão em todos os lugares. Não, eu estou falando da presença manifesta de Deus. E existe uma grande diferença. A onipresença de Deus está em todos os lugares. A presença manifesta dEle não está em todos os lugares. A sua presença manifesta é pessoal, é singular, é objetiva a mim e a você. A presença manifesta de Deus aconteceu muitas vezes na Bíblia. Quando Moisés subia para o Monte Sinai, e a Bíblia diz que Deus descia e conversava com ele face a face. Deus estava em todos os outros montes, mas a sua presença manifesta estava no Monte Sinai com Moisés. Foi assim que aconteceu na sarça ardente.
quando Deus se manifestou a Moisés. Foi assim que aconteceu quando Deus não só se manifestou, mas quando Ele se materializou em uma nuvem e uma coluna de fogo, em que o povo poderia ver aquilo. Era uma presença manifesta. Foi quando entrou uma quarta pessoa com Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o anjo visitou Maria, Isabel, quando o Pentecoste desceu naquele dia sobre aquele povo, e o vento bateu. Era uma presença manifesta de Deus também. Quando você está aqui, e você sente algo diferente, e você diz assim: tem alguém me tocando, tem alguém falando algo, eu estou sentindo alguma coisa. Com certeza você já sentiu isso hoje, aqui. É a presença manifesta de Deus, que está conversando com você. Esse é o objetivo de Deus, é se manifestar a nós. A Bíblia diz lá em Gênesis, lá no início de Gênesis 2, ela fala que depois de Deus ter criado todas as coisas, e o dia mais importante não foi quando Ele criou o homem e a mulher, mas a Bíblia diz que depois, lá no fim, lá em Gênesis 2, quando Deus criou e organizou e pôs em ordem todas as coisas, porque no início tudo era um caos, havia trevas, mas a Bíblia diz que lá, quando Ele terminou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus descansou. Não é isso? Deus se cansa? Deus se cansa? Não. Na verdade, o original não diz que Deus descansou. E na verdade, o recado que Deus queria dar é que eu e você precisamos descansar sim, porque nós nos cansamos. Mas lá no original, o que a Bíblia estava dizendo era que depois de Deus ter posto todas as coisas em ordens, depois de Ele ter criado Adão, Eva, ter colocado eles no jardim, depois de ter criado todas as coisas perfeitamente, a Bíblia diz que Deus repousou a sua presença sobre a terra. Sabe o que acontece? Deus olhou e disse: está tudo em ordem, agora a minha presença vai repousar. E a presença dele veio e repousou sobre a terra. Deus repousa depois que Ele põe tudo em ordem, inclusive a minha vida e a sua vida. Então, quando Deus criou o jardim do Éden, e lá no início da Bíblia, depois que Ele criou todas as coisas, então Deus criou o Éden, que era um lugar, e Deus criou dentro desse lugar o jardim do Éden. E nesse lugar, o jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva, e a Bíblia diz que lá no jardim do Éden, Deus se encontrava, a presença de Deus se encontrava com Adão e Eva. Então, era como se o jardim do Éden funcionasse como um santuário para Deus vir com a sua presença e encontrar com Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus conversava com eles no jardim. A Bíblia diz que Deus se relacionava com eles no jardim. A Bíblia diz que Deus caminhava com eles no jardim. O jardim tinha a presença de Deus. Mas num determinado momento, tinha que ser a Eva, ou quem sabe, né? Podia ter sido Adão, mas foi a Eva. O pecado entrou no jardim. O pecado entrou no jardim. E sabe o que aconteceu? Deus chamou Adão e Eva, e a primeira atitude dele foi retirá-los do jardim. Não retirá-los do Éden, mas retirá-los do jardim do Éden. Sabe por quê? Porque através de Adão e Eva, o pecado entrou no jardim.
Mas só que o jardim era o santuário da presença do encontro de Deus com o homem. E onde tem a presença, não pode ter pecado. Por isso, Adão e Eva foram retirados do jardim. A gente pode pensar, puxa, mas por que Deus foi tão mal em tirar? Ele podia ter ficado lá no jardim. Deus não se nega a si próprio. Ele é santo e a sua presença é santa. Ele jamais vai coabitar com o pecado. Mas depois do pecado, Deus continuou querendo estar no meio do povo. E sabe o que aconteceu? Ele mandou o seu próprio filho para vir habitar entre nós. Agora, não era só uma presença manifesta. Agora a presença manifesta era física. Porque Jesus foi a materialização do desejo do próprio Deus querer habitar entre nós. Tanto que o profeta diz, e o seu nome será Jesus, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus foi a própria personificação da presença de Deus no nosso meio. Mas não acabou aí. Nós estamos esperando pela volta de Jesus. E lá em Apocalipse, o fim, o último livro da Bíblia, no fim, no último capítulo, a Bíblia diz que ele virá, ele voltará, e a nova Jerusalém virá e descerá do céu, e a sua presença fará morada entre nós eternamente. Aleluia! 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 Porque do início ao fim, o objetivo de Deus é habitar em nós e entre nós. Então, nós podemos pensar, e de que forma nós temos vivido essa presença? Ano passado, no meio da pandemia, o pastor Jeremias Johnson, eu queria ter trazido o livro, infelizmente eu emprestei, não era meu, eu emprestei e eu tive que devolver, mas foi lançado um livro, pequeno, que diz o seguinte: o julgamento na casa de Deus, limpeza e glória estão vindo. Esse livro basicamente é baseado numa visão que esse pastor teve, que esse escritor teve, agora no ano de 2019 para 2020, em que ele via 2 anjos, e um anjo tinha vestes esplendorosas, muito bonitas, coloridas, mas existia um outro anjo que ele via também, que as suas vestes eram só brancas, e o curioso que ele via era que aquele segundo anjo tinha uma vassoura na mão. E ele conta no livro que a revelação que ele teve era que Deus estava dizendo para ele: eu virei sobre a terra com avivamento, com reavivamento, com glória, com poder e com autoridade, porque a terra está precisando. Mas antes de eu vir sobre a terra com poder, com glória, com presença, eu virei com limpeza, pureza, santidade. E a gente pode pensar assim: nossa, mas será que essa revelação é para nós? Ou seria só para esse pastor? 1 Pedro 4,17 diz: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles
que desobedecem ao Evangelho de Deus. O julgamento de Deus, a limpeza de Deus, a santidade, a pureza, começa pela casa de Deus, começa por mim e por você. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, muitas vezes, nós estamos preocupados com o futuro do Brasil, com o futuro das nações, com o futuro do mundo, mas Deus está preocupado com o futuro da igreja. Sabe por quê? Porque é através da igreja que Deus vai mudar a realidade do Brasil, a realidade das nações, a realidade do mundo. É por isso que Deus precisa fazer, antes do avivamento, uma limpeza no meio da igreja. Porque é através da igreja que Deus vai alcançar as nações. Então, é a igreja que precisa de uma limpeza. A igreja que precisa ser purificada, santificada. Senão ela fecha as portas. É a igreja que precisa da presença de Deus. Porque é quando ela tem a presença de Deus, é que ela vai ter autoridade para alcançar as nações. O grande problema é que quando pedimos pela presença de Deus, quando clamamos pelo avivamento, sabe o que nós queremos? Senhor, vem com teu avivamento, traz poder, traz glória, traz autoridade, traz transformação. Mas a presença de Deus na sua plenitude não alcança só autoridade, glória, poder. A presença dele também traz justiça, juízo, verdade, equidade, santidade e pureza para a igreja. Então, quando a presença vem, ela traz poder, ela traz autoridade, mas ela também traz santidade, pureza, equidade, juízo e julgamento. Sabe por onde vai começar? Por mim e por você. É por isso que nós temos visto tanta notícia como aquelas e tantas outras. O julgamento começa pela casa de Deus. Se tem igrejas que não têm a presença de Deus e estão convivendo com o pecado, excelente, vão ser julgadas. Mas há também igrejas que têm a presença de Deus e que não convivem com o pecado. Se tem igrejas que têm pastores e membros adulterando, fornicando, roubando, porque não tem a presença de Deus. Tem igrejas que têm a presença de Deus e que têm homens íntegros dentro dela. Se tem igrejas que não têm a presença de Deus, que caem em desuso, que se corrompem porque querem conviver com o pecado e fecham as suas portas e viram bares. Tem igrejas que têm a presença de Deus e que jamais fecharão as suas portas, nem o inferno prevalece contra elas, por causa da presença de Deus. Quando Jesus disse, assim na terra como no céu, que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu, ele estava falando para nós. Sabe por quê? Qual é a realidade do céu? Quem lê a Bíblia? Qual é a realidade do céu? No céu, todos giram em torno da presença de Deus. Tudo que acontece no céu é por causa da presença de Deus. O céu só é céu por causa da presença de Deus. Se ele não tivesse a presença de Deus, ele seria inferno. O inferno é inferno porque ele não tem a presença de Deus. Só que Jesus fala, assim na terra, como é no céu. No céu,
tudo gira em torno da presença de Deus. O que Jesus está dizendo é: vocês precisam fazer com que tudo aqui na terra gire em torno da presença de Deus. Será que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja gira em torno da presença de Deus? Quando eu declaro assim na terra como no céu, eu estou dizendo que todas as coisas que eu faço, que eu penso, que me movem, precisam ser em torno da presença de Deus. É a igreja que deve manifestar o reino de Deus aqui na terra. É responsabilidade da igreja trazer o assim na terra como no céu, trazer o céu para a terra. Não é quanto de demônios perturbam a sua vida, quantos de demônios perturbam a sua casa, quanto de presença de demônio tem na igreja. Não é sobre isso. É quanto da presença de Deus tem em nós, na nossa casa e na igreja. Porque se a presença dele está, tudo gira em torno dela. E nenhum demônio subsiste à presença de Deus. O mundo vai continuar sendo mundo. As trevas vão continuar sendo trevas. E os demônios vão continuar sendo demônios, a perturbar a sua vida. Mas a presença de Deus que habita em você, a abundância, a plenitude da presença de Deus que habita em você, fará diferença em relação a todas essas coisas. O problema é quando não há a presença de Deus. É por isso que o julgamento começa por mim e por você. E de que forma eu trago a presença de Deus para a minha vida, para a minha casa e para a igreja? Muito fácil. Lá em Êxodo 25, com o desejo de habitar entre o povo, Deus diz a Moisés, literalmente: Moisés, eu quero habitar no meio de vocês, mas a minha habitação não pode ser qualquer uma. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu quero habitar no meio de vocês, mas a minha morada tem que ser de acordo com o modelo que eu mostrar. Deus só mora num lugar, Deus só faz a sua habitação num lugar construído segundo o seu padrão, quer seja a minha vida, a minha casa ou a igreja. Deus só habita segundo o seu padrão, a sua planta. Uma casa feita do meu jeito não terá a presença de Deus. Uma igreja feita do meu jeito não terá a presença de Deus. Onde há pecado, Deus não habita. Ou é o pecado, ou é a presença. Isaías 59:2 diz: porque o pecado faz a separação entre o homem e a presença de Deus. Em Êxodo 32, o povo viveu um dos piores momentos da sua vida, quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei. O povo fez um bezerro, pegou os seus acessórios e fez um bezerro.
E Deus falou para Moisés, já sabendo o que estava acontecendo lá embaixo: Moisés, o teu povo, não era mais o seu povo, o teu povo está pecando, Moisés. Sabe o que vai acontecer, Moisés? Eu vou me retirar do meio do povo. Sabe o que Moisés falou? Não, Senhor, é o teu povo, não é o meu povo, é o teu povo. Tu tens uma promessa, eles são o teu povo. E Deus disse para Moisés: mas eles estão pecando, Moisés, e onde há pecado, a minha presença não está, eu retiro a minha presença. Aí Moisés falou: mas Senhor, para onde nós iremos sem a tua presença? E Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou continuar abençoando o povo. É bênção que vocês querem? Vocês terão as bênçãos. É a promessa da terra prometida, é a promessa que vocês querem, vocês terão a promessa. Fica tranquilo, Moisés, eu vou mandar um anjo para defender vocês, para orientar vocês, mas a minha presença não irá, Moisés, porque onde tem pecado, a minha presença não está. Eu te dou as bênçãos, eu te dou as promessas, e eu mando um anjo. Moisés vira para Deus e diz: nós não queremos, eu não quero, Senhor, as bênçãos, porque as bênçãos sem a tua presença é nada. As promessas sem a tua presença, Senhor, é nada. De que vale um anjo a me proteger, a caminhar comigo, se eu não tenho a tua presença? Não, Senhor, eu não quero bênçãos, eu não quero promessa, eu não quero anjo. O que eu quero é a tua presença. Deus falou: Moisés, então fala para o povo tirar do meio deles o que afasta a minha presença. E aí sabe o que aconteceu? Moisés falou com o povo, e o povo clamou e chorou e se arrependeu. E a Bíblia diz que eles deixaram para trás, que eles tiraram e não usaram mais os acessórios de ouro, as joias de ouro, e eles deixaram para trás, porque era aquilo que fazia a separação entre eles e Deus, porque eles queriam a presença de Deus. Se nós queremos a presença de Deus, nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que retira a presença dEle. Eles tiraram os acessórios. Eu não sei o que tem atrapalhado a sua vida para que a presença de Deus não caminhe com você. A questão não eram os acessórios, os atavios. A questão era o que isso fez com eles. Retirou a presença de Deus. E uma vez o povo abandonando tudo que afastava a presença de Deus, Deus desceu sobre eles, e a presença de Deus esteve com eles até o último momento, apesar das indas e vindas, E no final, em Êxodo 40:16, não sei se eu botei, não, Êxodo 40:16, a Bíblia diz que Moisés fez tudo como Deus tinha ordenado. Deus tinha mandado Moisés fazer o templo para a sua morada, e deu toda a planta para Moisés: você tem que fazer assim, assim, assim. E lá em Êxodo, a Bíblia diz que Moisés fez tudo. Moisés não mudou uma planta, Moisés não deu um jeitinho, Moisés não aumentou e nem diminuiu nada. Queremos a presença de Deus? Precisamos fazer tudo conforme o padrão de Deus. Queremos que Deus habite na nossa vida? A nossa vida tem que seguir o padrão de Deus. Eu não posso querer que Deus habite na minha vida e diga: meu corpo, minhas regras.
Eu não posso querer que Deus habite na minha casa, na minha família, se eu permito que a modernidade do rearranjo familiar, onde tudo é amor, entre dentro da minha casa. Eu não posso querer a presença de Deus no meio da igreja, se eu permito que a igreja se corrompa, quando atenua pecado. E no fim da história, lá em Êxodo 40, a Bíblia diz: a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória, a presença do Senhor, encheu o santuário. Quando nós fizermos tudo segundo o padrão de Deus, sem mudar nada, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja se encherá com a glória, com a presença do Senhor. Eu não posso mudar nada. Eu não posso permitir que ideologias mudem o padrão da palavra. Eu não posso permitir que, para agradar um amigo, eu esconda o que é a verdade da palavra. Eu não posso permitir que, em nome do amor, a justiça de Deus não se faça. Não existe a presença de Deus sendo só amor. Não existe. A presença de Deus é amor, mas é também justiça, é juízo, é equidade, é verdade, é pureza, é santidade. Existiu uma história lá no centro-sul, perto de São Paulo. Um pastor, para comemorar o Natal, ele resolveu fazer a seguinte coisa: resolveu fazer uma grande estrebaria na igreja. E ele pediu que todos tirassem os bancos da igreja. E ele trouxe muitos animais para dentro da igreja. Muitos animais, todos os animais que tem numa estrebaria ele trouxe. Sabe o que ele trouxe também? O que animal faz? Cocô. Ele encheu a igreja de cocô, de estrume, de sujeira. Encheu a igreja naquele Natal, cheia, a igreja cheia de cocô, estrume. E as pessoas chegavam e diziam: nossa, mas que Natal é esse? Está fedendo aqui dentro. Que caos, tanta bagunça, tanto animal aqui. E as pessoas estavam totalmente incomodadas com o cenário do lugar onde Jesus nasceu. Uma estrebaria, ao vivo e a cores. E aquele pastor pegou o microfone naquela noite e ele disse assim: Jesus veio numa estrebaria. E a cena que vocês estão vivendo agora mostra a realidade do lugar onde Jesus veio. Mostra a realidade da minha e da sua vida. Jesus não exigiu, quando Ele veio, que eu e você estivéssemos limpos, sem sujeira. Jesus veio no meio da sua e da minha merda. Nós estávamos na lama, na sujeira, no caos, no cocô. Mas a partir do momento que Jesus veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue, a Bíblia diz que aquele sangue derramado nos limpa de todo o pecado, de toda a sujeira, de toda a lama, de toda a merda que a gente poderia estar. O seu sangue purificador limpa a nossa vida, limpa o nosso pecado. A sua morte reorganiza a nossa vida. E depois dessa atitude na cruz, Ele pode dizer: sede puro, sede santo, como eu sou santo, sede puro, porque agora você tem com que se limpar.
o meu sangue derramado na cruz. Você não precisa mais viver na lama. Você não precisa mais viver na sujeira. Você não precisa mais viver na merda. Porque agora há algo que te limpa, que te purifica. O meu sangue derramado na cruz. Você pode dizer, Leila, mas o mundo continua sendo sujo. Sim, mas agora você tem algo que te limpa. E hoje a escolha é sua. O que você quer que habite em você? O pecado ou a presença de Deus? O que é importante para você? As bênçãos ou a presença? As promessas ou a presença? Fique em pé.